Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo uma barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela saia e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Porque ainda incomodaram o mestre, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salmo 30, versículo 5, tem uma promessa. O Antigo Testamento, que hoje se cumpre através dessa leitura tão rica em significado teológico e espiritual. E lá no Salmo 30, criaram essa melodia para esse salmo tão bonito, que diz assim: choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez, choro duro. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é por acaso que essa mulher sofria há 12 anos com essa hemorragia. E não é por acaso que essa menina tinha 12 anos. Na Sagrada Escritura, nada é por acaso. 12 anos é o símbolo da completude ou da plenitude do tempo. Para dizer que esta promessa do Salmo 30, versículo 5, está se cumprindo. Acabou o tempo do sofrimento permanente. Acabou o tempo da dor permanente enquanto castigo definitivo do homem. A partir daquele momento, em Jesus Cristo, o sofrimento passa a ter um novo sentido. O homem é liberto. Imagina quantas noites aquele pai sofreu, e ali nós vemos dois tipos de sofrimento: o sofrimento físico e moral daquela mulher, que sentia no seu corpo e sentia na sua alma vergonha. E essa mulher, ela traz para nós também o sentido da purificação da humanidade, a força que sai de Jesus, o sangue que sai de Jesus na cruz, estanca o sangue da ferida aberta na humanidade pelo pecado. E nós vemos o sofrimento moral daquele homem que muitas noites chorou pela sua filha doente, que agora estava morta. O choro da humanidade, que antes estava condenado a um sofrimento eterno, acabou. Porque para Deus nada é impossível. Portanto, o sofrimento ele toma um novo sentido para nós. Vai dizer o Papa João Paulo II na sua encíclica papal Salvifici Dolores: Jesus Cristo, o sofrimento vencido pelo amor. O sofrimento que vence pelo amor. Deus amou tanto o mundo, quando o apóstolo diz ali naquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça na hemorragia e no sangramento do seu pecado eterno, mas seja estancado, seja curado pelo sacrifício de Cristo na cruz, para que tenha vida eterna. 12 anos, uma geração de morte e de sofrimento, que em Jesus é vencido. Jesus vence a morte daquela menina. Jesus vence a morte da humanidade na cruz. Jesus é o vencedor. E por isso, mesmo que, ainda que você não seja curado, porque a cura, ela não é, a cura ela é apenas um sinal. Entenda, a cura física é apenas um sinal. Assim como o matrimônio, ele é um sinal entre a unidade de Deus e a humanidade, a cura física é um sinal visível daquilo que Deus faz na humanidade. Deus cura a humanidade do pecado e nos dá a graça da libertação, da transcendência. Portanto, o sofrimento, ele antes era intrínseco, estava a serviço do mal. No Antigo Testamento, não existe uma palavra que separe mal e sofrimento. É uma palavra para tudo. Mal e sofrimento são uma coisa só. Mas no Novo Testamento, no grego, a palavra pasco quer dizer ser afetado por algo. Muda o sentido. Porque agora, em Jesus Cristo, o sofrimento que era uma condição de um castigo permanente se torna uma etapa de purificação. Em Jesus Cristo, a humanidade, como aquela mulher, você sabe que a hemorragia da mulher, ou a própria menstruação, era uma condição de impureza. Não podia tocar na mulher, a mulher tinha que ficar isolada. Mas, quando ela toca em Jesus, ela é purificada. O sofrimento dela acaba. Sai na força de Jesus. E assim acontece com todos nós. Quando tocamos em Jesus, nós somos estancados no mal, no pecado, e somos curados. E por isso, independente se somos curados fisicamente ou não, independente se o
que nós desejamos aconteça ou não, o Salmo continua dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim eu me alegrarei, porque aqueles 12, número 12, que representa a plenitude, vai dizer para nós que ainda essas coisas aqui que nós desejamos não aconteçam, a salvação para nós é plena, porque Jesus veio até nós. E aí a canção diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Senhor Jesus, nós queremos pedir, diante de tantas noites que nós passamos em claro, por algum sofrimento moral da alma, alguma tristeza, alguma perda que nós tenhamos passado, de uma doença que a gente pede a cura e a cura não vem. Apesar de tudo isso, Senhor, alegre o nosso coração. Mas nós pedimos a cura também, para que a cura em nós seja testemunho da sua presença, da sua manifestação neste mundo, a vitória da sua morte sobre a morte, da vitória da sua morte sobre o pecado, da vitória da sua morte que nos dá vida, em abundância. Alegre o nosso coração, Senhor. Devolve a esperança do nosso coração, para que nós possamos viver uma vida que se alegra, que tem sentido. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.